Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias a polêmica do carnaval em julho. O governo do estado diz que o objetivo é estimular o turismo, mas a Associação Sebastiana afirma que os blocos de rua não vão aderir. Esse carnaval em julho nos parece inviável, inoportuno, porque, pelo que a gente está acompanhando, o plano de vacinação não vai ter alcançado os níveis de população e de seguridade em julho. A vacina contra a Covid-19 mais perto da população. Imunização no Rio pode começar no dia 20. E o Conselho Regional de Química alerta para a ineficácia dos túneis e outros equipamentos de desinfecção usados como prevenção ao coronavírus. Uma coisa é a gente fazer asepsia de superfícies. Outra coisa é usar essas mesmas substâncias químicas para contato com pele de pessoas. Isso não é o ideal. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando da lei sancionada pelo governador em exercício, Cláudio Castro, que cria o carnaval fora de época no Rio. O deputado, autor do projeto, diz que a medida vai estimular o turismo, mas os blocos de rua afirmam que não foram consultados e podem não aderir ao carnaval. O Carioca ganhou nova data no calendário da cidade, a criação de um segundo carnaval no mês de julho. O governador em exercício, Cláudio Castro, sancionou a lei que inclui o carnaval fora de época em todo o estado. O projeto, intitulado Carna Rio, Carnaval Fora de Época, acontecerá sempre na segunda quinzena de julho. O estado acredita que a nova lei vai estimular o turismo e aquecer a economia da cidade. E a lei, que já causou polêmica, dividiu a opinião dos cariocas. Minha opinião particular, eu não acho que é o momento, né? Até porque essa situação de Covid, né, ainda não está normalizada. Eu acho que é uma precipitação. Eu trabalho com evento e diversas pessoas, um mês sem trabalhar para eles, geraram problemas absurdos. Eles ficaram 5 sem trabalhar. Então, o carnaval é a mesma coisa. Isso, por um lado, é ruim, infelizmente, mas se você soluciona um problema e esquece de outro problema, a gente acaba entrando numa bola de neve. Eu acho que o Rio de Janeiro, ao invés de investir no carnaval, deveria investir na saúde da população, deveria investir nas comunidades, porque muitas pessoas das comunidades têm morrido por conta do Covid. Então, ao invés de investir no carnaval, a gente deveria se conscientizar e focar realmente na melhora, na vacina, porque muitas pessoas estão morrendo. Eu achei importante porque o país está quebrado. Eu acho que essa é uma das formas para levantar a economia do país. Eu acho super importante, mesmo sendo fora de época. Porque muitos hotéis quebraram, muitos hotéis à venda, comércio fecharam. A Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua da Zona Sul, Santa Teresa e Centro, que tem 11 blocos, não concorda com a nova lei do carnaval em julho. E a presidente da Liga Sebastiana, Rita Fernandes, disse que é improvável fazer carnaval em 2021. Rita, como vocês receberam essa notícia dessa nova lei aí do carnaval no Rio de Janeiro? Nós recebemos a notícia dessa lei por decreto, assim, com muita surpresa. Primeiro porque ninguém sabia que tinha uma lei sendo criada com esse intuito. Segundo que nós não fomos chamados para nenhuma conversa, para nenhum diálogo, para poder saber se havia interesse da parte dos blocos, viabilidade da nossa parte de fazer um carnaval fora de época. Depois, porque a gente considera um momento absolutamente inadequado para falar de carnaval. Nós já havíamos decidido que não teria o carnaval em fevereiro, como não terá o carnaval em fevereiro, e qualquer decisão para o futuro, para junho, julho, qualquer outra época do ano, a gente pode tomar essa decisão mais para frente, quando começar o plano de vacinação, quando a gente tiver respostas mais concretas em relação à segurança da população. Enquanto isso, não dá para falar de carnaval, dá para a gente adiar, dá para a gente fazer lives, por exemplo, coisas virtuais, programações virtuais, que mantenham as pessoas em segurança. Fora isso, o resto é irresponsabilidade. Então, nós não vamos ser orientados por um decreto inoportuno,
né, pela temporalidade, pela ocasião. Não faremos só porque foi decretado, porque o governador acha que vai ajudar a cadeia do turismo. Não fomos consultados, não conversamos antes sobre isso, não sabemos se tem viabilidade, se a cidade suportaria um carnaval. A cidade não está conseguindo pagar salário, 13º, a cidade precisa de dinheiro para poder se reequipar. Então, como é que a cidade vai fazer um gasto, por exemplo, do montante que o carnaval demanda para segurança, infraestrutura, mobilidade, limpeza urbana, num momento em que a gente sabe que a cidade está falida, que ela está recomeçando a se reorientar? Não dá para pensar assim, entende? Carnaval não é simples, não é feito por decreto, não é uma pessoa só que escolhe, tem que envolver todo mundo, tem que envolver as escolas de samba, os organizadores de blocos, a prefeitura, os órgãos de turismo, tem que envolver todo mundo para poder conversar. Ou seja, então, independente de qualquer colocação aí do governo, até mesmo que chamem vocês para conversar, vocês acham inviável esse carnaval em julho? Não, esse carnaval em julho nos parece inviável, inoportuno, porque, pelo que a gente está acompanhando, o plano de vacinação não vai ter alcançado os níveis de população de seguridade em julho. Então, assim, só se tiver um fato muito inédito é que mudaria. No caso dos blocos da Sebastiana, especificamente da Sebastiana, nós já decidimos que não vamos colocar o bloco na rua em julho. Quantos blocos são? Desculpa, quantos são? A Sebastiana tem 11 blocos, né? São 11 blocos tradicionais, e nós já decidimos que nós não faremos carnaval. A gente pode até fazer uma celebração no final da pandemia, o que não significa carnaval. Pode ser um show, uma roda de samba, pode ser uma feijoada, pode ser alguma coisa que não necessariamente significa carnaval, botar o bloco na rua. Então, para nós, fazer carnaval em 2021 parece bastante improvável, bastante improvável. Nós vamos manter a nossa decisão. A Comissão de Representação da Câmara do Rio, instalada para acompanhar o retorno das aulas na cidade, ouve nesta sexta-feira o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha. Vai ser a segunda reunião da comissão, que é presidida pelo vereador Márcio Santos, e tem como relator o parlamentar Tarcísio Mota. Os trabalhos estão previstos para começar às 2h da tarde, de forma híbrida. A comissão também vai ouvir em outra data representantes de escolas particulares, de coordenadorias regionais de ensino, de sindicatos de profissionais da educação, além de pais e responsáveis pelos alunos matriculados na rede municipal. Uma nova reunião já está marcada para a próxima segunda-feira. 20 de janeiro. A data pode marcar o início da vacinação contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. No domingo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve liberar o uso emergencial dos imunizantes da AstraZeneca e da Coronavac. O governador em exercício do Rio afirmou que não vai priorizar a capital do estado na distribuição dos lotes da vacina. 20 de janeiro. Essa é a data para começar a vacinação contra a Covid-19 em todo o país. A promessa foi feita pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante uma reunião com 130 prefeitos. O objetivo do encontro era discutir o Plano Nacional de Imunização. A Anvisa vai decidir no domingo sobre o uso emergencial das vacinas de Oxford, que vai ser produzida pela Fiocruz, e da Coronavac pelo Butantan. Essa decisão é determinante para o começo da vacinação. Neste final de semana, está prevista a chegada de uma aeronave da Índia trazendo 2 milhões de doses da vacina que será produzida pela Fiocruz. Em São Paulo, o Instituto Butantan já começou a produção. Um dos objetivos do Ministério da Saúde é começar a vacinação pelas capitais. O governador em exercício, Cláudio Castro, afirmou que não vai priorizar a cidade do Rio de Janeiro. Ele disse que prepara um plano para que aeronaves levem o imunizante aos 92 municípios. 8 milhões de seringas estão guardadas em um galpão em Niterói. E nessa quinta-feira foi comemorado o Dia do Enfermo. A data lembra a importância de se oferecer melhores condições de tratamento e atenção aos pacientes. 14 de janeiro é comemorado o Dia Nacional do Enfermo. A data foi criada em 2002 por iniciativa do Ministério da Saúde no âmbito de um programa de humanização dos hospitais. O objetivo é sensibilizar governantes e a sociedade da necessidade de cuidados especiais com os pacientes no hospital ou em casa através de assistência domiciliar.
Nós temos que começar a pensar na questão do paciente enquanto um todo, né? Então nós temos que pensar que esse paciente, ele tem os seus direitos, né, e tem os seus deveres também. Então esse dia a gente precisa comemorar para que a gente tenha conscientização dos direitos dessa pessoa enquanto cidadão doente. A saúde emocional é tão importante quanto a saúde física. A participação de parentes e amigos é de extrema importância para a recuperação do doente. Eu acho que a saúde, ela é um conjunto, né, do bem-estar biopsicossocial e até mesmo espiritual. Quando a gente começa a discutir o dia da pessoa doente, né, a gente tem que pensar que o objetivo da enfermagem é garantir que as pessoas não adoeçam, ou seja, que a gente tenha prevenção e promoção. Então, quando a gente valoriza a enfermagem, a gente está valorizando a saúde da população. No Brasil, 63,8% do corporativo de saúde são da equipe de enfermagem. No estado do Rio, dos 270 mil profissionais de enfermagem, 42 mil são enfermeiros, 180 mil são técnicos e 48 mil são auxiliar de enfermagem. Nunca foi tão necessário o acolhimento e o carinho nos ambientes hospitalares. A pandemia fez com que a dedicação dos trabalhadores da área da saúde fosse ainda maior. Durante todo o ano, nós temos que pensar que nós estamos no auge de uma segunda onda de pandemia. Então, é muito importante que não só a enfermagem, mas todos os profissionais da área de saúde se conscientizem, né? Apesar de nós sermos 63,8% de toda a população de saúde, de todos os trabalhadores de saúde, que todos nós, de uma maneira geral, nos conscientizemos dessa condição de estar auxiliando o bem-estar biopsicossocial. Ao desafio, soma-se a tarefa difícil de entubar pacientes que muitas vezes não voltam para o convívio familiar. A enfermagem, ela pode sim ser o elo de ligação, não só entre a prescrição medicamentosa e também os cuidados, mas também, principalmente, a esses familiares, né? Esses familiares que estão longe de seus entes queridos. E essa data sirva de alerta para as famílias e amigos que estejam com alguém passando por alguma enfermidade. Sejamos mais sensíveis, pacientes e amorosos com os nossos doentes. E você vai ver no próximo bloco, túneis que prometem desinfecção e prevenção contra o coronavírus podem não ter eficácia. Rodrigo Pacheco tomou posse para o segundo mandato como defensor público-geral do Rio de Janeiro. Reeleito com os votos de 87% dos defensores, Rodrigo falou à nossa reportagem sobre os planos à frente da entidade. Trabalhar em prol da população mais vulnerável do Estado, atingida fortemente por uma pandemia e uma crise econômica sem precedentes. Estes são alguns dos desafios da Defensoria Pública do Estado. Eu converso agora com o Defensor Público-Geral Rodrigo Pacheco, que acaba de ser escolhido para um segundo mandato de 2 anos à frente da instituição. Defensor, muito obrigado por nos receber. Em primeiro lugar, parabéns pela reeleição para um mandato que promete não ser fácil, né? Serão 2 anos de muitos desafios, né? Sim, obrigado pelo convite, estou aqui à disposição. São enormes desafios aqui na Defensoria Pública, ainda com a pandemia, que promete se estender em 2021 e também 2022. É uma crise gravíssima aqui no estado do Rio de Janeiro, empobrecimento da população, uma explosão de demanda dos serviços da Defensoria Pública. A gente tem a crise econômica, uma crise que já se arrasta há muito tempo, né? A pandemia também veio, de uma certa forma, colaborar para que a situação, a gente não consiga vislumbrar, né, uma melhora. O senhor falou da explosão de demandas, né? Eu queria que o senhor especificasse um pouquinho mais. Eu vou dar alguns números aqui que mostram o tamanho da procura da Defensoria. Primeiro, a gente teve que lidar com uma enorme dificuldade, que foi transformar os 65 anos de tradição da Defensoria de atendimento presencial, face a face. Em 48 horas, nós tivemos que transformá-lo em 100% remoto. Isso, por um lado, ampliou muito a capacidade de acesso à população também, que às vezes não conseguia ir ao órgão de atuação porque não tinha o dinheiro da passagem, porque tinha que trabalhar. Isso se reverteu em números. Esse ano, por exemplo, 2020, nós recebemos, só na nossa central de relacionamento com o cidadão, que é o telefone 129,
cerca de 2.200.000 ligações. A central recebeu 150 mil e-mails, isso sem contar as milhares de mensagens de WhatsApp, que é uma das portas de acesso à defensoria, que cada defensor público recebeu ao longo do dia em todos os municípios do estado. E a gente entende que essa procura também está muito relacionada às demandas de saúde pública, educação, enfim, em todas as áreas, nós notamos aqui uma maior busca pelo serviço da instituição. Isso me leva a uma pergunta que eu gostaria de fazer logo depois dessa também. Quais são os serviços mais procurados pela população quando ela pensa em recorrer à defensoria? O que mais é procurado por quem está na situação assim, limite? É interessante essa pergunta, porque muitas vezes a defensoria ela é vista apenas como uma atuação de defesa criminal. É aquele que defende a pessoa acusada de um crime. Mas essa é uma das menores áreas de atuação nossa. Hoje nós temos aqui um BI que a gente consegue mapear toda a procura da defensoria, a carga de trabalho de cada órgão, e a maior parte da atuação estão relacionadas às questões de direito de família, especialmente ações de alimento, eventualmente divórcio, guarda. Então, eu diria que boa parte da nossa atuação está concentrada na área do direito de família e também saúde pública. A defensoria hoje se transformou numa grande referência para garantir um medicamento, garantir um exame, garantir uma internação quando o poder público não consegue atender o serviço demandado pela população. Então, essas são as duas grandes áreas hoje. Obviamente, a gente atua em todo o sistema prisional. Hoje, a gente tem 43 mil presos. Eu diria que 95% das pessoas presas são assistidas pela defensoria, mas as duas grandes áreas hoje da instituição são direito de família e saúde pública. Como a população que quer acessar a defensoria, como ela pode encontrar a defensoria? Quais são os canais de comunicação da instituição com a sociedade? Então, hoje, eu diria que a defensoria pública hoje ela está multiportas. Nós temos um canal telefônico, que é o telefone 129, enfim, que a demanda é muito grande e às vezes a gente não consegue absorver pelo telefone, mas esse é o número tradicional 129. Nós temos o atendimento online, que a pessoa vai ao site da Defensoria Pública e ali ela vai encontrar um atendimento online. Nós temos o aplicativo da Defensoria Pública de atendimento, que foi lançado no final do ano passado, é um sucesso, chegando a quase 100 mil downloads já, que é o Defensoria RJ, está tanto na Play Store como na Apple Store, então também pode buscar esse caminho. E naquelas situações muito emergenciais, premente, a pessoa pode ir pessoalmente à defensoria. Nós não estamos recomendando atendimento presencial, mas nós compreendemos que tem uma parcela da população que não tem acesso à internet, que não consegue manejar essas ferramentas da internet, e muitas vezes ela tem uma urgência que ela precisa ir ao órgão para ser atendida com maior celeridade. Então, ela também pode procurar as sedes da Defensoria Pública nessas hipóteses de urgência ou quando ela não tiver acesso a ferramentas tecnológicas ou à internet. O Conselho Regional de Química da Terceira Região alerta para a ineficácia dos túneis e outros equipamentos de desinfecção usados atualmente no Brasil. De acordo com a Anvisa, não existem evidências que comprovem que esses equipamentos possam prevenir ou evitar a transmissão da Covid-19. Os túneis ou cabines de desinfecção se tornaram equipamentos mais comuns nas cidades brasileiras com a chegada da pandemia do novo coronavírus. O procedimento dura, em média, entre 20 e 30 segundos. Mas o Conselho Regional de Química do Rio de Janeiro alerta que não existe comprovação científica sobre a eficácia desses equipamentos. De acordo com especialistas, os produtos químicos usados nestes equipamentos são liberados pela Anvisa, mas apenas para limpeza e higienização de superfícies, pisos e objetos. Em contato com a pele ou aplicados diretamente sobre ela, podem ter consequências perigosas. Entre os produtos usados estão hipoclorito de sódio, que pode causar lesões na pele e nas células, além de irritar as vias respiratórias.
peróxido de hidrogênio, que pode provocar irritação no nariz, garganta e vias respiratórias. Em altas concentrações, pode levar a bronquite ou problemas no pulmão. Quaternários de amônio, que podem causar irritação na pele e nas vias respiratórias, além de alergias. Ozônio, que pode causar irritação nos olhos e problemas nas vias respiratórias. A gente não sabe qual é a quantidade e a concentração exata para fazer a asepsia, você não sabe a altura que deve ser isso, a proteção dos olhos, se você deve fazer ou não. Então, todas essas dúvidas, elas geram um questionamento da eficiência dessas cabines, né? E outro fator importante também é o perigo que tem no contato com a pele, né? Você está colocando hipoclorito de sódio, que pode ter uma reação alérgica para algumas pessoas. Quando você passa nessa cabine, geralmente essas substâncias que são colocadas são substâncias líquidas, e você vai passar pela cabine e vai ter uma sensação de umidade no seu corpo, e o natural é fazer o quê? Quando você sente que você caiu uma chuva ou alguma solução foi aspergida em você. Você vai passar a mão, você vai tirar. Esse movimento, você vai acabar gerando também, primeiro, a possibilidade de ter contato com mucosas, né? Seja nos olhos, na boca, no nariz, e isso ainda não tem nenhum estudo que comprove os problemas decorrentes dessas substâncias de asepsia na saúde do nosso corpo, né? Para evitar o uso desses equipamentos e possíveis danos à população, os Conselhos Regional e Federal de Química iniciaram uma campanha informando sobre os riscos de não haver regulamentação para a instalação de cabines ou túneis de desinfecção. A gente conseguiu alguns resultados, inclusive no estado, na cidade de São Paulo, né, o prefeito ele fez um veto a um projeto de lei que surgiu no Legislativo. E aí a gente conseguiu explicar para a prefeitura quais eram esses impactos, explicando tudo isso que eu estou falando para você, e a gente conseguiu reverter e não foi implementado, porque uma coisa é a gente fazer asepsia de superfícies, outra coisa é usar essas mesmas substâncias químicas para contato com pele de pessoas. Isso não é o ideal. Tanto não é que o próprio álcool gel que a gente utiliza, ele tem na sua composição substâncias que, além do efeito de asepsia do álcool, né, que naturalmente, se você pega um álcool 70 e coloca na sua mão, com o tempo sua mão vai ressecando, porque o álcool ele retira a umidade, ele retira a água, esse é um princípio da atuação do álcool. Então, por que o álcool gel ele é indicado para uso em pele? Porque ele tem umectantes, ele tem substâncias que vão evitar o ressecamento da sua pele e uma possível reação alérgica de algum princípio ativo que lá tenha nessa substância. E assim também são esses produtos, né? Ninguém recomenda você pegar água sanitária e passar nas suas mãos. Então, por que a gente recomendaria que você passe em uma cabine que vai aspergir, né, partículas dessa mesma substância que pode ter em contato com mucosa e pele? Então, assim, eu acho que o estudo técnico, e é isso que a gente tem alertado, ele tem indicado a não eficiência dessas cabines no controle da pandemia. Aqui no Rio, existe uma fiscalização dos lugares que adotam essas cabines, esses equipamentos? Então, como a gente teve projetos de leis que existiram em vários municípios, né, do nosso país, a gente teve um projeto de lei nacional que está em discussão no Congresso Nacional, e a todo momento a gente tem alertado, né, os agentes públicos municipais, os poderes legislativos, sobre os problemas decorrentes de não ter uma regulamentação técnica que permite o uso sanitário dessas cabines. Como não há essa regulamentação técnica, né, a fiscalização que a gente faz, ela não está atrelado a conformidades ou não, a legalidade ou não, né? Porque como não existe regulação, se existisse uma regulação que dissesse que não está permitido, é uma coisa. Se existe regulação que diz que está permitida, também é outra coisa. Mas a gente ainda não tem essa legislação. Então, isso se torna muito ruim para o agente público fazer o controle, né? Fazer o monitoramento desses efeitos e etc. Então,
o que a gente tem feito? A todo momento que surge uma discussão sobre cabine, a gente tem mostrado a importância de ter critérios técnicos. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.